Bom, vamos então começar a ficha 3 de ASD, que, como vocês devem ter, está aqui à frente. Ok? Bom, esta ficha vai ver alguma coisa sobre erros e eventualmente depois consequências. Vamos fazer alguns exercícios com sequências e vamos usar essas sequências em particular nos ciclos fora. E por isso, começando pelo princípio, quais são os erros que acontecem nestas duas expressões? Okay. Voltando aqui ao spider. Isso, desculpem, estou aqui à procura dos. Okay, a primeira expressão é math.sqrt 2, vocês devem ter, ao quadrado. Bom, esta ficha vai ver alguma coisa sobre erros. Menos 2. E, obviamente, o math não está definido, por isso vamos importar primeiro a biblioteca de math. E agora podemos fazer a pergunta. E o que verificamos é que a raiz quadrada de 2 ao quadrado não é exatamente igual a 2, porque existe, como vocês sabem, um erro de aproximação em relação à forma como se representa a raiz quadrada. A raiz quadrada não é calculada exatamente e, por conseguinte, há um pequeno erro numérico associado a esta operação. Bom, em relação ao próximo exercício, que é math o arco cosseno menos π sobre 2. Se fizermos agora math ponto cosseno de 0 menos π sobre 2, o que se verifica aqui neste caso é que vai haver um erro porque o nome π não está definido e o π só pode estar definido na biblioteca math e aqui resolve-se esta situação. Okay? Dá o erro, dá um valor que dê, não é muito importante, o que interessa é que enfim, é uma expressão. Pronto, estes são uma pequena introdução aos erros. Depois vão ter mais situações destas nos próximos exercícios. Agora vamos começar com as sequências propriamente ditas e o que nos pedimos é que faça uma expressão que escreva a sequência de todos os anos, desde que nasceu até o ano atual. Okay? Bom, nós demos maneiras de escrever sequências de uma forma através de ranges, okay? E é isso que vamos explorar aqui neste caso, ou seja, vamos escrever, se lembram, nós podemos criar listas a partir de ranges, em que este range, se nós pusermos apenas um número, por exemplo 4, isto devolve a lista toda entre 0, 4 já não conta como o passo 1, mas nós queremos todos os anos desde que nasceu, alguém nasceu, não é? Por isso vamos admitir que alguém nasceu no ano 2000 e, por conseguinte, se nós quisermos até hoje, será até o ano 2020, mas como 2020 nós queremos incluir, o último número de um range destes não é incluído, por isso temos que pôr 2021. Okay? E esta lista, formada a partir do range, tem todos os números de 2000 até 2020. Okay? Bom, nós demos isto na aula teórica. O exercício seguinte é semelhante, mas agora tem um truque que é os anos bissextos. Como sabem, os anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos. O século XX começa começa em 1900, não começa exatamente em 1900, 1900 ainda é século XIX, mas vamos assumir então que vamos começar no ano bissexto do século XX, que será 1904, e por conseguinte, para resolver esta situação, nós só temos que fazer uma lista
como há pouco, só que agora começamos em 1904, o primeiro ano bissexto do século XX, vamos até ao ano 2001, porque 2000 ainda é do ano, ainda é do século XX, e andamos de 4 em 4. Okay? Se fizermos isto, obtemos uma lista que tem todos os anos bissextos: 4, 8, 12, 16, etc. São os anos em que há Jogos Olímpicos, tem o mês de fevereiro com 29 dias. Bom, estes exercícios foram simples, foram para aquecer, digamos. Os próximos já são mais interessantes. Ok? O que é que nós temos neste caso? Vamos querer escrever uma função. Vamos escrever uma função que se pretende calcular uma soma do mesmo valor várias vezes. Okay? E por conseguinte, isto, na prática isto corresponde a um produto, mas vamos criar uma função que some n vezes um valor dado, v. Okay? E para isso vamos voltar aqui ao Spider, e vamos criar aqui a ficha. Eu já criei aqui a ficha 3, okay? Que é esta que vamos criar, e vamos na ficha 3, aqui a ficha 3, vamos criar uma função def soma n v, que vai retornar a soma de v consigo n vezes. Uma pequena definição. E para isso, como sabem, temos que usar um ciclo for. Ou seja, o que nós queremos fazer é for i in, é que vamos pôr aqui uma lista ou um range até n vezes, ok? Por isso, este i vai tomar o valor 0, 1, 2, 3 até n-1, por isso toma n vezes n valores. E como toma n valores, o que nós temos que fazer é somar mais uma vez o valor de v. Okay? Isto corresponde basicamente a começar em 0, soma v uma vez, soma v duas vezes, soma v três vezes, soma v n vezes. Com isto, retornamos o valor da soma. Okay? E para que isto funcione, há aqui um warning. A variável soma está a ser utilizada, mas antes de ser utilizada tem que ser definida, e como sabemos, na função somatória, já fizemos isto, a soma, como isto é uma soma, tem que começar com o elemento neutro da soma, que é 0. Ok? Por conseguinte, em princípio esta função está bem definida, e podemos fazer o que é pedido, que é somar 4 vezes o número 5, como é óbvio, dará 20, mas também somar o número 0.000001, um milésimo, somá-lo 1 milhão de vezes. Bom, somar um milésimo 1 milhão de vezes devia dar 1, e a resposta é... a soma... está ao contrário, desculpa. Tinha que fazer isto ao contrário, por isso. A soma é 1 milhão de vezes somar 1 milhão de vezes o número 0,01, e o resultado, 1 milhão de vezes um milésimo, um milionésimo dá 1, só que, como estamos a ver aqui, o facto de haver um milhão de somas, todas com um pequeníssimo erro, ao fim de 1 milhão de vezes, o erro já não é assim tão pequenino como esse. Em vez de ser na 15ª casa decimal, acaba por ser para aí na 12ª casa decimal, e se fizéssemos isto mais vezes, a situação pioraria. Okay? Aqui mais 2 zeros e aqui mais 2 zeros,
Isto ainda vai demorar um bocado de tempo, ok? Porque isto agora estou a fazer 100 milhões de vezes 0,001 milionésimo. A resposta é, como estão a ver, quanto mais vezes eu fizer esta soma, maior é o erro comparado com o valor real que ia ser 1. Isto é uma chamada de atenção quando se fazem programas que usam cálculo numérico de uma forma intensiva. É preciso ter sempre cuidado aos erros de aproximação, porque ao fim de um certo tempo os erros podem não ser completamente desprezíveis. Bom, mas este era um exercício também parecido com aquilo que já tínhamos feito. Vamos voltar aqui à ficha. Ok? E na ficha, vamos passar para o seguinte. Ok. Não fizemos a subtração, mas a subtração dava este valor. Vamos ver uma coisa mais interessante, que é a covariância. Okay? Basicamente, a covariância indica, entre dois vetores, indica que os vetores estão ou não estão alinhados. Se um vetor for exatamente igual ao outro, o que vai acontecer é que a covariância será 1, ou seja, se um vetor for sempre a crescer os valores e o outro sempre a crescer os valores, a sua covariância é 1. Se um valor for sempre a descer e o outro sempre a subir, a covariância será menos 1. Basicamente é essa a noção. Vocês vão ter esta definição na estatística, imagino eu, nas probabilidades estatísticas, nessa cadeira, mas para já não nos interessa propriamente o significado. O que nos interessa é que temos dois vetores com o mesmo número de elementos e a sua covariância é calculada da seguinte forma. O somatório, de 1 até n, por isso com n elementos, de cada um dos elementos, menos a média do vetor respectivo, e multiplicando estes dois fatores. Okay? Somando isto n vezes, para todos os valores, e depois dividido por n. Okay? Por isso, a definição pode ser utilizada, agora no Spider, podemos utilizar a definição diretamente, tal como é indicado, e por isso vamos definir a função cov entre um vetor x e um vetor y. Retorno a covariância entre os dois vetores x e y. Okay? E a definição, vimos como é que era. Ou seja, temos que calcular alguns mx como sendo a média do x, do vetor x. O my é a média do vetor y. E agora temos que somar soma igual mais. Bom, temos que olhar para cada uma das parcelas e cada uma das parcelas, se olharmos aqui para a definição, cada uma das parcelas é o x i menos a média do x, yi menos a média do y. Okay? E é isso que temos que fazer n vezes. Por isso o que temos que fazer, então, será qualquer coisa do género xi menos mx, isto é exatamente a definição como está, vezes o yi menos a média do y. Ou seja, em vez de estarmos a somar um número, estamos a fazer a acumulação na soma destas parcelas para todos os i's. Okay? Bom, obviamente, para fazermos isto, temos que variar o i desde o princípio até o fim. E por isso temos que calcular, é conveniente calcular ou determinar, obter o comprimento de um dos vetores. No princípio tem o mesmo comprimento. E agora dizemos para todos os i's range de n, okay? Eu vou somar isto para todos os i's, para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o n, e no final a soma será o valor pretendido,
com uma ressalva que quando estamos a fazer uma soma destas, como fizemos aliás aqui, quando estamos a fazer uma soma destas, como fizemos aliás aqui, temos que garantir que inicialmente a soma tem o valor zero. Ok? Bom, uma vez feito isto, temos o somatório feito, só temos que retornar o valor da soma a dividir por n, que é de acordo com a definição. Okay. Falta 2 pontos. Bom, esta formulação da covariância é muito simples, mas falta-nos aqui um aspecto que é, nós não definimos ainda a média de um vetor. Okay? Não sei porque ele devia estar a dar um erro, não está a dar um erro, mas nós temos que definir de qualquer maneira a média de um vetor. Okay? Como é que se define a média de um vetor? Bom, é fácil. Retorna a média dos elementos de um vetor. Como é que se determina uma média? Bom, a média é a soma a dividir por n. Não é? Ora, por isso vamos admitir que temos um somatório, por isso vamos dizer que a soma é igual ao somatório dos elementos do vetor. N é o comprimento do vetor, que se obtém pelo len. E agora retornamos a soma a dividir por n. Ok? Bom, e resolvemos o problema da média com um pequeno pormenor, é que para resolver o problema da média temos que obter a função somatória. Okay? A função somatória é parecida com esta função, só que o somatório de um vetor V soma o somatório dos elementos de V e agora temos que começamos a soma mais uma vez como zero. Agora podemos fazer, como temos os elementos todos disponíveis, podemos dizer para todo o V que está no próprio vetor V, ou seja, para todos os elementos do V, a soma é a soma mais o V. Okay? E por isso estamos simplesmente a somar o V1, aliás o V0, o V1, o V2, o V3, todos os Vs estão a ser somados sucessivamente, como vimos nas aulas teóricas. Ou seja, em vez de fazer uma soma de n parcelas, temos n somas de duas parcelas, em que uma delas vai acumulando o resultado da soma das parcelas anteriores. Ok? Isto, em princípio, isto deve estar tudo a funcionar, mas podemos criar, já agora, criamos um vetor do qual conhecemos o valor, por isso podemos criar um vetor, lembra-se, com esta noção, list, range, criar todos os números de 1 até 6. 6 já não conta. Okay? Temos este vetor, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos calcular o seu somatório, ou seja, vamos pôr aqui este vetor como sendo o vetor V, ou vetor X. Podemos calcular o somatório de X. Reparem que para calcular a covariância, eu tenho que primeiro garantir que a média está bem calculada, e para calcular a média tenho que garantir que o somatório está bem calculado. Por isso, agora temos que fazer testes unitários, começando pelas funções mais simples, ou seja, as funções que nos chamam outras funções. Em particular, se eu fizer este somatório, okay, eu verifico que o somatório está aqui qualquer coisa que está errada. Porquê? Porque ainda não chamei esta função, ainda não executei este ficheiro, e por conseguinte, se eu agora fizer o somatório, o nome do somatório não está definido. Porque aqui chamei somatário. Okay?
todos estes pequenos detalhes importam. O somatório dá x. Okay? Se eu quiser ver, inclusive, à medida que o somatório é feito, o que é que vou obtendo, eu posso fazer em cada instante, como tenho a soma, posso fazer o print da soma e vou ver a soma a executar-se, como vimos nas aulas práticas. Okay? Ou nas aulas teóricas, aliás. Ou seja, com a mesma pergunta, agora verifico que 0 primeiro dá 0, ok? Primeira vez que eu executo aqui, a soma vale 0, porque é 0 com 0. Depois somo 1, depois somo 2, dá 3. Depois somo 3, dá 6. Depois somo 4, dá 10. Depois somo 5 e dá 15. Okay? Por isso isto são as vezes, são 6 vezes que eu faço este ciclo, porque há 6 elementos no vetor, e a soma vai acumulando os resultados parciais. Bom, não quero ver mais isto. Vamos ver se a média bate certo. Okay? Quanto é que deve ser a média deste vetor? Bom, se a soma é 15, eles são 6, 15 a dividir por 6 dá a mesma coisa que 7,5 dividido por 2, dá-se um número um pouco esquisito. Vamos ver, é x. Deve dar 2,5, ok? É 15 a dividir por 6, que dá exatamente 2,5. Ok, aparentemente a média e o somatório estão bem calculados, por isso eu posso agora fazer o somatório, a covariância entre dois vetores. Okay? Eu não sei quais são os vetores, vamos ver quais são os vetores, para não nos esquecermos. Por isso, os vetores estão aqui. Volto ao spider. E agora vou escrever que o V1 é igual a este valor. Ainda ninguém. Está tudo a entrar, mas ainda ninguém fez perguntas no chat, pelo que eu estou a ver. Voltando aqui. Temos o V2. Ups. O V1 está definido. O V2 é este valor. Por conseguinte, tendo os dois valores, de V1 e de V2, para calcular a sua covariância, basta fazer cov de V1 e V2. E o resultado deve ser 12,75. Não sei se é esse o resultado, verificando aqui na ficha. O resultado dá 12,75. Exatamente. Ok? Não sei se têm dúvidas. Se tiverem dúvidas, podem sempre utilizar o chat. Pelo que eu estou a ver, ainda ninguém tem nenhuma dúvida muito particular. Só estou a notar que há pessoas que entram e saem, por isso tudo bem. E por conseguinte, vamos então verificar o próximo exercício. A ficha 3. Que é o exercício de folgo, digamos, desta aula. Ok? Por isso temos aqui um conjunto de meses e um conjunto de comprimentos. Por isso, o que se faz, o que estes dados representam é o seguinte. Nós queremos avaliar a erosão dos solos. Consiste em medir o comprimento exposto, a parte de fora, digamos, de umas estacas, normalmente espetadas em grelhas regulares ao longo de vários anos. Os vetores meses e comprimento registram respectivamente o mês da medição e o comprimento da secção em milímetros durante 3 anos de medições, por isso 36 meses. E o que nós verificamos, enfim, medindo isto, é que no mês 1 havia 20 milímetros, aliás, que estavam expostos, mas no mês 3 já havia 23. Quer dizer que de 1 para o 3 houve 3 milímetros de solo que desapareceram
no mês 5 já houve 6 desde o princípio, 6 milímetros de sol que foi desaparecendo e por aí adiante. Por conseguinte, ao fim de 3 anos, em vez de 20 milímetros expostos, tínhamos 58 milímetros expostos, ou seja, houve uma erosão de 38 milímetros no solo arável. Por conseguinte, isto é o resultado da erosão. Okay? Penso que é claro o que é que os dados querem dizer. Agora, o que é que nós queremos fazer com eles? Bom, primeiro, criar uma função que devolva um vetor com a erosão entre cada duas medições consecutivas. Ou seja, se entre 1 e 3 houve uma erosão de 20 para 23, entre 1 e 3 ele deve ter uma erosão de 3. Entre 3 e 5 deve ter também uma erosão de 3. Entre 5 e 8 uma erosão de 3 também. Entre 8 e 9 tem uma erosão de 2 e por aí adiante. Ok? Bom, vamos ver então. Primeiro, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para estes elementos, okay? E temos que fazer a subtração de 20 por 23, será o primeiro elemento. De 26 com 23 será o segundo elemento do vetor. 29 com 26 será o terceiro elemento do vetor. 31 com 29 será o quarto elemento do vetor. Por isso, quantos elementos é que o vetor tem? Bom, como há aqui uma subtração, outra subtração, mas este não é subtraído por nada, o número de elementos do vetor de diferenças, de erosão, é 1 a menos que o vetor dos comprimentos e dos meses. Ok? E por isso que eu tenho que fazer primeiro, já vamos ver aqui no... Podemos passar agora para o Spider. Ok? Vamos chamar a isto erosão. Estou a pôr acentos? Estou a pôr acentos. Erosão. Vamos ver os comprimentos. Então, o vetor de comprimentos, C, compos, é dado um vetor de comprimento. Aliás, vamos chamar só C para ser mais simples. Ok? Retorna um vetor com a diferença de comprimentos C entre duas medições consecutivas. Bom, o que é que eu quero obter? Quero obter um vetor, só para ter uma ideia, em que o primeiro elemento é o C1 menos o C0. Okay? Este é o primeiro elemento do vetor. Okay? O que está na segunda posição menos o que está na primeira. Depois, há de ter um outro vetor, há de ter um outro elemento, que é entre C2 menos C1. Depois, um terceiro elemento, que será entre o C2 e o C1. Desculpa, C3 e o C1. C2. E por aí adiante, até chegar ao C n-1, que é o último, reparem que ele começa com 0, menos o C n-2. Bom, isto é o que eu quero obter. Vou pôr isto como comentário. Como é que eu obtenho este conjunto de elementos? Bom, tenho que começar com o vetor. Isto é um vetor que começa, o vetor E começa com nada. E agora vou acrescentando estes vários elementos. Okay? E para isso, vou começar com um for. E agora vou usar os índices. 1, 2, etc. For i in. Agora tenho que ver aqui o primeiro. É range. O primeiro é 1. O último é n-1.
que já não conta, por isso pode ir até n. Ele vai obter o valor, o último valor deste range. O primeiro será 1, o segundo, o último será n menos 1. E agora o que eu tenho a obter é, um é pequeno, o elemento que se obtém é o c i menos o c i menos 1. Ou seja, quando o i for 1, eu obtenho 1 menos c1 menos c0. Quando o i for 2, eu obtenho c2 menos c1. Quando o i for 3, eu obtenho c3 menos c2, etc. Ok? E o que é que eu faço com este elemento e? Acrescento ao vetor que já lá tenho. Ou seja, este vetor começa por ser vazio, mas à medida que eu vou criando valores, aqui um a mais, eu vou acrescentando. Ou seja, eu vou dizer que o e, acrescentar o valor é pequeno. E por isso, no fim deste ciclo, acrescentei primeiro este elemento, depois acrescentei este. No último, ou seja, quando o i for no máximo n-1, porque não chega a n, isto será cn-1 menos cn-2. Ok? Finalmente, retorno o e, que é o vetor da erosão. Não está definido o n. Obviamente o n é o comprimento do vetor c. Do vetor que é dado. Ok? Posso escrever isto só como a lista de comentários. Só para saber o que é que andei aqui a fazer. O E, em princípio, deve ser isto. Vou pôr aqui menos valores para se conseguir ver tudo. Até o CN menos 2. Bom, vamos ver se é isto que acontece. Ok? Por exemplo, no caso, tenho aqui o V1. Por isso posso perguntar qual foi a erosão dado... não tenho V1, desculpa. Falta-me aqui o V1, por isso tenho que voltar aqui à ficha. Então tenho que voltar aqui à ficha. E copiar estes valores. Ok? Por isso, voltando aqui mais uma vez ao Spider. Por isso tenho aqui, vamos considerar o mês N, os meses como sendo estes valores, já temos que corrigir isto. Ou seja, temos que pôr vírgulas. 3, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 18. Isto temos aqui os meses. Temos agora o comprimento, exato. Vou chamar isto vetor C, que também tem que pôr vírgulas. Mais tarde devemos ver que estes números podem ser dados, por exemplo, num fecheiro, e nós lemos um fecheiro em vez de estarmos a fazer isto aqui à mão, que consegue-se fazer com este número de elementos, mas se os meses fossem os 50, estão a ver que não era muito prático andar a fazer 50 vezes, andar a fazer estes valores. Okay? Bom, mas dado este mês e comprimento, a primeira pergunta que eu quero fazer é qual foi a erosão, ou seja, qual é a diferença entre duas medidas dos comprimentos. Okay? E a erosão não está definido, obviamente esqueci-me de executar este fecheiro. Uma vez executado, a erosão dá estes valores, que devem ser semelhantes, 3, 3, 3, 2, 4, que devem ser semelhantes aos valores, ou devem estar corretos com os valores da ficha, okay? cujo resultado é este 3, 3, 3, 2, 4, enfim, podem confirmar que está correto. Bom, segundo problema, criar uma função
que devolve um vetor com o número de meses decorrido entre cada duas medições consecutivas. Bom, reparem que o problema é exatamente o mesmo. Okay? Se nós temos, o que nós tínhamos aqui antes era a diferença entre 3 e 1, a diferença entre 5 e 3, a diferença entre 8 e 5. Agora o que passamos a ter é uma diferença entre 23 e 20, 26 e 23, 29 e 23, ou seja, exatamente o mesmo problema. Por conseguinte, esta segunda função não deve ser muito diferente da primeira. Ok? Por isso, se calhar faz sentido, em vez de chamar erosão, vamos chamar esta função diferença. Diferenças. Ok? E se eu chamar com o C, dá-me as diferenças de C. Por isso agora posso... Se eu chamar com a diferença de comprimentos, se eu chamar com o M, dá-me a diferença de meses. Por isso, basicamente, diferenças de C continua a ser o mesmo resultado há bocado. Diferenças do M passa a ser este valor, 2, 2, 3, 1, 4, que deve ser o que é suposto dar na ficha 3. Dois, 2, 3, 1, 4, deve estar certo. Bom, entramos aqui agora nos problemas mais interessantes. Qual é a erosão média mensal medida nesta estaca neste período? Cria uma função que calcula o valor pretendido. Temos todos os meses, temos todos os comprimentos. Qual é a erosão média mensal? Primeiro, quantos meses? Qual foi a erosão que se manifestou? Bom, a erosão total será o 58 menos o 20, ou seja, o comprimento inicial exposto era 20, o comprimento final é 58, houve uma erosão de 38 milímetros. Em quantos meses? Bom, o primeiro mês é o 1, o último mês é o 36, por isso a diferença de meses é 35. Em 35 meses, já que o não conta, em 35 meses houve uma erosão de 38 milímetros. Bom, estão a ver quais são os pontos críticos aqui, quais são os elementos críticos aqui. Primeiro e último mês, okay? São estes que dizem o número de meses. Qual é no comprimento? Somente é só o primeiro e o último. Okay? Por isso a função que dá, voltando aqui ao Spider, tendo nós o comprimento C, os comprimentos C e os meses M, nós só temos que pegar no primeiro e último comprimento, a diferença é a erosão, e primeiro e último mês é o conjunto dos meses, é o número de meses em que essa erosão ocorreu, e subtrair um pelo outro, e dividir um pelo outro. Por isso, o resultado, definição da erosão média, dado o conjunto de meses e comprimentos, torna a erosão média obtida pela leitura dos meses M e dos comprimentos C. Algo assim. Bom, já vimos então o número de meses que eu devo considerar então é o quais é a diferença entre o primeiro mês, entre o último mês e o primeiro mês. O primeiro mês é fácil, é o mês 0. Quanto é que é o último mês? Bom, das duas uma. Ou eu calculo o comprimento do vetor, e nesse comprimento do vetor o índice será esse comprimento menos 1, vão de 0 até n menos 1, ou então utilizo a notação mais favorável neste caso,
que é começar a contar a partir de trás, a partir do último. Ou seja, por aqui, menos 1. Okay? É menos 1, é o último. É o primeiro a contar do fim dos elementos de ano. Isto dá-me o número de meses. Qual é a erosão total? Bom, é uma coisa semelhante. É o comprimento final menos o comprimento inicial. Okay? O que é a erosão média? O que é que eu retorno? Bom, a erosão total é dividir pelo número de meses. Okay? Neste caso, desde que a gente consiga interpretar bem o que é que querem dizer estes vetores, a conta é razoavelmente simples. O truque mais interessante é obter o último elemento de um vetor sem ter que saber quantos elementos é que ele tem, porque se eu começar a contar de trás, ou da frente para trás, ou de trás para a frente, como quiser, o último será o menos 1. Okay? Bom, é só testar isto e ver se isto funciona. Por isso, a erosão média do mês MC não está definida. Mais uma vez, esqueci-me de executar o programa, ou o fecheiro, mas uma vez executado, nome erosão total is not defined. Erosão total aqui tem til, outra vez não tem til, por isso eu tenho que ser consistente. Okay? Reparem que quando há um erro, ele diz-me há um erro que está na linha 49. Só tenho que olhar aqui para a linha 49. Está aqui, linha 49. É aqui que está o erro. E em particular neste caso, o erro era que existia uma erosão total que estava a ser referenciada, mas não tinha o nome da erosão total que eu tinha definido. Aliás, até me admira que isto não tenha acusado o erro. Tal como estava, o sistema não é suficientemente esperto, devia dizer que esta erosão total não existia. Okay? Só o verifica depois. Bom, mas em princípio isto assim funciona, ou deve funcionar. Por isso, a erosão média dá 1,0857, que é o resultado 1,085 é o resultado esperado, 1,0857. Okay? Finalmente, a parte mais complicada. Um momento só que eu vou ter que carregar aqui. Estou a ficar sem bateria. Eu vou só buscar o carregador. Penso que já alterei. O que é que se pretende aqui, na parte final? Calcular para cada um dos 3 anos da medição, por isso todos os meses, o valor da erosão nesse mês. Okay? Por isso, o que é que temos aqui? Olhando aqui para estes valores. No primeiro mês não houve nada. Entre os meses 1 e 3, por isso no mês 1 e no mês 2, aliás, no mês 2 e no mês 3, houve uma erosão de 20 para 23. Ou seja, nos 2 meses entre 1 e 3, houve uma erosão de 3 cm, ou 3 mm. Por isso, houve uma erosão média de 1,5 mm. Entre o mês 3 e o mês 5, mais 2 meses decorreram, e a erosão foi igualmente de 3 mm, por isso 3 mm por 2 meses dá 1,5 mm. Entre 5 e 8, houve 3 meses, 3 mm, por isso a erosão média neste período foi apenas de 1 mm por mês. Entre 8 e 9, um mês só, 2 mm de erosão, 2 mm por mês,
no mês dá uma erosão média de 2 milímetros. E por isso é isto que nós teremos que obter. Ou seja, se vocês olharem para a solução, o primeiro mês não conta, houve 2 meses em que deu uma erosão de 1,5 mm, os 2 meses seguintes a erosão continua a ser de 1,5 mm, um mês ou 3 meses com a erosão de 1 milímetro, foram os 3 meses entre 5 e 8, okay? Deu 1 milímetro, e entre 8 e 9 já só dá uma erosão de 2 milímetros, okay? Por aí adiante até o 36. Por isso temos que fazer aqui umas contas para perceber como é que isto se obtém. Okay? Esta é a parte, é o desafio, ok? É um desafio que vos é lançado, que eu vou poder ajudar um bocadinho, ok? Mas não queria fazer o exercício completo, queria vos deixar pensar um bocado também no assunto. Okay? Vamos então passar para o Spider. Por isso queremos, para aqui, passar para o Spider e por isso vamos calcular definição erosão mensal. Okay? Bom, o que é esta erosão mensal? Vou pôr aqui uma explicação. Retorna a erosão mensal ou média, média obtido em todos os meses, ou erosão medida ou aproximada, quando eu tenho 3 meses, não tenho a certeza que ou seja exatamente igual em todos os meses, a partir dos comprimentos correspondentes C. Bom, e aqui tem que, este é mais complicado, no fundo o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar aqui para estes valores, olhar para os valores dos comprimentos, olhar para os valores dos meses e ver o seguinte. Primeiro mês, podemos já dizer, no primeiro mês não houve erosão. E por isso eu vou pôr aqui o E a começar por não houve qualquer erosão. A erosão foi 0. Agora o problema é como é que eu faço a seguir. Okay? O que é a seguir? Há 2 meses, o mês 2 e o mês 3, em que houve uma erosão de 3 cm ou 3 milímetros. E por isso eu tenho que saber qual foi a erosão que houve no período. Okay? Para todos os valores, do primeiro até o último. Por isso, para todos os valores, já lá iremos, tem que saber qual é a erosão no período. Okay? Vamos calcular esta erosão. Depois, ao calcular esta erosão, tem que saber o meses do período. Ou seja, quantos meses é que houve. Se eu souber que houve uma erosão de 3 milímetros durante 2 meses, eu sei que a erosão média no período foi a erosão no período a dividir pelos meses do período. Ok? Bom, e com isto o que é que eu faço? Se eu sei que, imaginem que os meses do período foram 4 e a erosão no período for 6, okay? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho uma erosão média de 1,5 e devo acrescentar 4 vezes 1,5
porque houve 4 meses. Ok? Como é que eu acrescento 4 vezes 1,5? 1,5 que é este valor. Bom, só tenho que dizer for j in, deixa aqui para vocês pensarem, mas basicamente para todos os meses, por isso para 1, para 2, para 3 e para 4, ou para 0, 1, 2 e 3, o que eu tenho que fazer é acrescentar a erosão média no período. Ok? Obviamente, isto aqui é apenas um exemplo. E agora tenho que fazer isto quantas vezes? Bom, tantas as vezes quanto, ou seja, fiz isto para o primeiro, para este período, em que a erosão no período, neste caso, já agora, neste período, a erosão foi 23 menos 20, mas que até já sei qual foi, e os meses do período foram 3 menos 1, foram 2 meses. Isto para o primeiro caso, não é? E agora repito isto. Agora entre 26 e 23, entre 5 e 3. Por isso, o que é que eu tenho que garantir? Onde é que varia o I? Bem, inicialmente o I varia, começa por ser 1, será 1 menos 0 nos índices, depois será 2, depois será 3 e vai. Vou-vos deixar pensar sobre o assunto. Ok? Por sua vez, o J será a mesma coisa. O J tem a ver com. Vou manter este. No fundo, tem que juntar ao vetor este valor, um número de vezes, que é o número de meses que o período tem. Okay? No final, a partida estará tudo feito. Faz o return dos E, que é a erosão mensal. Okay? Obviamente, há aqui coisas que faltam fazer, que deixo para vocês pensarem um bocado no assunto. E aqui a mesma coisa. Enfim, basicamente, estes são os pontos que estão em aberto. E agora vocês nas aulas práticas, vou passar aqui então para a parte final. Por isso, nas aulas práticas, então, vocês vão pegar naquela proposta de solução ou em soluções que vocês próprios imaginaram e implementaram para resolver os exercícios todos que estão aqui, que foram abordados nesta ficha de número 3. Bom, espero que tenham percebido as explicações. Do ponto de vista aqui do... ok. Há aqui alguém que me pergunta o que é que significa o E-append. Ok? Bom, acho que foi o único comentário que houve. O site... há aqui um outro comentário que diz que o site está sempre a ir abaixo, por isso podia escrever um pouco menos rápido. Enfim, o site, esta aula está a ser gravada, depois vocês podem sempre olhar para a gravação. Ele está sempre a ir abaixo, mas isto é inevitável. Estou aqui numa casa com 3 pessoas a usar a internet, aquilo não tem rede que chegue. Mas de qualquer maneira, a pergunta sobre o append, eu posso responder rapidamente. Okay? O que é um append? Okay? Isso foi o que eu dei na aula prática, na aula teórica de há pouco. Mas um append o que faz é o seguinte: se eu tiver um vetor m, um vetor x, por exemplo, igual a 1, 2, 3, o que faz o append é acrescentar um elemento ao vetor. Ou seja, se eu fizer x.append 4, o que ele faz é que o vetor x, além dos elementos que ele lá tem, acrescenta um 4 no fim. E por conseguinte, o vetor x agora passa a valer 1, 2, 3, 4. Okay? Essa é... vocês vão à aula teórica de hoje de manhã, aliás de ontem, que gravei hoje de manhã, vocês vão ver exemplos do append,
e de outros métodos que podem ser usados neste vetor, como por exemplo eliminar um elemento, remove o 2, tal como acrescentam pode eliminar, neste caso eliminam o número, a primeira ocorrência do elemento 2, ok, o x agora só tem estes valores, ou então podem fazer também o x, em vez de eliminar um elemento, fazem eliminar o valor que está no índice, por exemplo, 1. Ou seja, este vetor neste momento tem 3 elementos, este está no índice 0, índice 1, índice 2, e por conseguinte, se vocês eliminarem o que está no índice 1, o que obtêm é um vetor sem este 3, e este 3 é dado como resultado da própria operação. Okay? Ou seja, tem aqui estas várias operações, o append, que acrescenta elementos num vetor, o remove, que remove um elemento de um vetor, e o pop, que remove um elemento num determinado índice do vetor. Ok? Penso que não há mais appendes, não há mais perguntas. Ok? Pelo que estou a ver aqui no chat. Está aqui uma outra pergunta. Se o exercício não pedisse a variação de comprimento em duas medidas consecutivas, tínhamos de fazer de outra forma, certo? Claro, se vocês fizessem, enfim, se a pergunta fosse outra, a resposta a implementação teria que ser outra. Não sei exatamente que pergunta é que seria feita, mas podemos depois discutir isso na aula, ou podem discutir isso na aula prática. Ok? Bom, por isso, enfim, foi a possível, digamos, interatividade que estes métodos agora de online permitem fazer. Nas aulas práticas utiliza-se o Zoom, que é mais interativo, com o problema que o Zoom só aguenta 20 ou 30 pessoas, não convém ter muito mais do que isso, por isso é bom para o tamanho de uma aula prática. E às vezes, vocês não sei se apanharam isso, nas aulas que eu dou na segunda-feira, o primeiro turno correu sem problemas, o segundo turno, ao fim de 40 minutos, o Zoom deita-nos fora e temos que voltar tudo ao princípio, porque as licenças profissionais que nós temos acesso são poucas e às vezes apanhamos uma licença profissional e podemos usar as 2 horas, outras vezes não, a licença não é profissional e só temos direito a 40 minutos de aula. Para continuar a aula temos que renovar a licença. Bom, então espero que tenham compreendido esta aula. Olhem melhor para as fichas, olhem para as soluções que foram feitas. Estão todas no vídeo que eu vou colocar entre hoje e amanhã. E boa sorte então com as aulas práticas. E até, no meu caso, até segunda-feira, com a Susana, começam já amanhã as aulas práticas. Ok? Pronto. Então, até amanhã ou até segunda-feira.